Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula do meu curso de Design Responsivo. Eu sou o Bobrinha e nessa aula nós vamos aí marcar, estilizar todo o nosso rodapé. Okay? Então talvez seja uma aula aí um pouquinho longa, mas nós vamos então finalizar aí todo o nosso rodapé nesta aula. Bom, partindo aqui da onde a gente terminou, né, a nossa última sessão aí, eu vou criar aqui abaixo uma div, tá? Você poderia colocar dentro de um sect, tá? Também, mas eu vou colocar aqui dentro de uma div. E dentro dessa div eu vou chamar aí o nosso fundo verde floresta. A gente já criou aí esta classe, tá? Vou fazer um pouquinho diferente aqui. Dentro dessa nossa div, alguns alunos perguntaram por que você usa aí o section e você coloca aí o fundo e aqui você chamou uma div e colocou um fundo. Bom, essa div aqui no meu caso ele vai cobrir aí todo o fundo, né, a tela toda. Então quando eu chamo uma div ou a tag, né, nesse caso aqui eu vou chamar a nossa tag padrão footer e vou chamar a classe conteúdo. Então é aquela medida máxima que a gente definiu ali do nosso site de conteúdo, ou seja, de 80%. Então o nosso conteúdo fica aqui dentro, né, e o fundo eu utilizo uma cor para o fundo todo, tá? Se você não quiser, você quiser aí um tamanho máximo definido, então coloca a cor aqui, tá? Neste caso eu vou chamar a nossa classe limpa aqui, poderia chamar aqui na div, tá? Sem problema nenhum. Bom, tá criada aí nossa tag footer, tá? E eu vou criar agora article. Você poderia chamar com div, tá? Mas eu vou chamar com article, tá? Vou chamar a nossa classe, ou seja, o nosso sistema de grid, tá? Caixa, e essa vai ser caixa G3. Por quê? Porque eu vou ter 4 grids, então 3 vezes 4, 12, que é o nosso sistema máximo. E caixa M3. E terminei aí o meu artigo. E dentro eu vou chamar aí a nossa classe caixa. Para aí ter os nossos espaços. Ele está me dando um alerta aqui, né? Dizendo que o artigo, né, os artigos, quando a gente chama um artigo, ele deve ter aí uma hierarquia, ou seja, um título principal, tá? Ou seja, entre H2 e H6. E claro, a gente vai colocar aqui neste primeiro um H4, tá? Você pode escolher aí o que você quiser. Neste caso eu vou colocar aqui H4. Vou colocar aqui bobinha. E esse meu artigo aqui ele vai ser repetido 4 vezes, tá? Então selecionei, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V e Ctrl V aqui embaixo. Tá bem? Alt Shift e F para indentar. Então meu primeiro título é Bobrinha, o segundo é Siga-me, tá? Você vai, claro, vai colocar o título que mais lhe convém. O terceiro é Newsletter e o último aqui é Denuncie. Bom, vou dar aqui um Ctrl S para salvar e vou ver aqui como é que está ficando aqui no nosso projeto que já está aberto aqui. Bom, como eu já havia explicado, então temos ali o nosso sistema de grid. Uma das maiores vantagens, né, como eu já havia repetido, então mesmo que a gente diminui aqui a nossa tela, o nosso sistema de grid ele já está criado ali e se ajusta aí para a gente automaticamente, certo? Você pode, claro, mudar os tamanhos conforme você achar necessário. Então, como eu disse, o nosso sistema de grid é a nossa alma do nosso sistema. Ok? Bom, voltando aqui, eu vou começar estilizando aqui a primeira parte, tá? Dos links. E essa é uma parte aqui que merece um pouco mais de atenção do que as demais. Então aqui abaixo do nosso título principal, eu vou criar aqui um UL, tá? Eu gosto de criar
links e listas, quando tudo que se trata de listas eu gosto de criar dentro da tag própria para isso, né, que é uma lista não ordenada. Então vou criar aí o nosso LI. Dentro do nosso LI eu vou aí criar uma classe padrão chamada spam. E dentro desse spam vai ter duas classes. A primeira vai chamar ícones, tá? E ícone home. Para quem já fez o curso de Performance Web, vai entender o que a gente vai fazer aqui. E o que a gente está fazendo aqui. Abaixo eu vou criar então um link. Posso colocar um title aqui, né? Título. E coloco o site oficial. Correto? Então eu tenho o meu primeiro item de lista aí. O meu segundo item de lista é basicamente igual, tá? Eu só vou aqui copiar e colar aqui embaixo. Alt Shift F para indentar. Muda aqui de home para host. Mudo aqui o link. Tá? Importante, não se esqueça que se você for contratar uma hospedagem, por favor, contrate através deste link, tá? Defino aqui um título. Bom, claro, você pode colocar quantos itens de lista você quiser. E aqui no Siga-me, o procedimento é basicamente o mesmo, tá? Então, essa URL, a mesma URL que eu estou utilizando aqui em cima, eu só vou selecionar, tá? Ctrl C para copiar e abaixo aqui do título Siga-me, dou um Ctrl V. Alt Shift F para indentar. E aqui eu vou apenas modificar, né, o link e o texto. Tá bem? Então eu vou selecionar aqui, eu já tenho eles em memória, Ctrl V. Né? Novamente Alt Shift F, né, para indentar. Então tá aí. Eu tenho aqui a classe ícone, tá? Essa classe ícone ela tem todas, porque a gente vai definir aí uma imagem, as propriedades do ícone, né? E no ícone, por exemplo aqui, ícone Facebook, a gente vai simplesmente posicionar. Isso é uma técnica chamada Sprite, que a gente só posiciona aí. A gente utiliza uma imagem só e a gente posiciona as imagens que a gente quer mostrar aí com Position, tá bom? Então, só fiz isso. Coloquei ícone Twitter, ícone YouTube, ícone Facebook, tá ok? Vou dar aqui um Ctrl S para salvar. E tá ali os nossos ícones não estilizados. Voltando aqui, vamos já realizar a marcação dos demais itens, assim a gente trabalha depois só o CSS. Aqui abaixo de newsletter, né, eu vou criar aqui um parágrafo, para a gente informar um texto aí. E abaixo aí desse parágrafo, eu vou criar aí um form. Tá? Vou dar aí o nome de newsletter. E mesmo não utilizando, eu vou colocar aqui o método post. Até então, nenhuma novidade aí para você. Vou criar aqui um input do tipo e-mail, com o nome e-mail. E para esse campo em específico, eu vou criar aí uma classe chamada campo newsletter, pois eu vou criar um estilo específico somente para esse input aqui.
E abaixo eu vou criar um input do tipo submit. Eu gosto de usar submit, você pode usar button, enfim, conforme você quiser. E nosso value aí, vou colocar enviar, name, enviar. Esse aí é o nosso botão, tá? Depois você pode, caso você já tenha aí os botões criados, a gente criou aí no outro curso, nós vamos criar nesse também os mesmos botões, mas se você já tiver, você já chama a classe botão aqui, enfim, segue a lógica, tá bem? Eu vou colocar posteriormente, mas você já pode deixar aí colocado. Então tá criado aí nosso formulário. No último aqui, eu vou também criar um parágrafo aqui, tá? E abaixo desse parágrafo eu vou criar uma div. E essa div terá uma classe chamada número. E dentro aí eu vou criar um parágrafo. E vou colocar aí o texto ligue. Abaixo eu vou criar um spam. E vou colocar um número aí, 181. Ok? Então tá feita aí a nossa marcação aí de todo o nosso rodapé. Você viu que ficou um pouquinho extensa. No entanto, a gente tem tudo aí que a gente precisa aí. E o que é frequentemente utilizado em muitos rodapés, né? Praticamente somente links com ícones e alguma outra coisinha, como no caso aqui do TNC, a maioria das pessoas, a maioria não, né? Muitos sites utilizam aí esse espaço para colocar, eu mesmo utilizo para colocar aí a caixinha aí de curtir do Facebook. Okay? Vou dar um Ctrl S para salvar. Volto aqui no nosso projeto. E está feita aí toda a marcação que a gente precisa. Então vamos lá. Com a nossa marcação feita, eu vou vir aqui no nosso estilo. Vou diminuir aqui o meu NetBeans para que a gente acompanhe. Vou posicionar aqui à direita. E vamos dar início aí à utilização. Primeira coisa que eu vou fazer, deixa eu dar mais um espaço aqui, fica melhor. Vou então começar utilizando a nossa tag, claro, footer. A nossa tag footer aí, padrão, eu só vou definir aí um font size 0.9. Eu quero que a fonte então dos nossos rodapés seja menor aí que as outras. Ele já mudou ali para mim. O nosso footer H4, que é o nosso título principal, terá aí um fonte, tamanho de fonte, né? 1.3. Terá aí também suas letras todas em maiúscula. Terá um espaçamento no bottom de 20 pixels. Terá um espaçamento externo em todo ele de 20 pixels. E vou colocar uma border, né, um bordinho ali, uma linha de um PX do tipo solid 008040. Ok? Já utilizamos todas as propriedades, nenhuma novidade então. Ctrl S para salvar. Vou utilizar então o nosso footer UL. Nesse UL eu vou colocar apenas um texto idêntico, ou seja, um espaço, né, entre o texto e a margem à esquerda de 10 pixels. Vamos aqui estilizar o footer UL-LI, ou seja, agora sim a gente vai começar a estilizar aí, os nossos textos aqui, né, dos nossos links. Então, veja que todos os textos estão centralizados, eu vou dar um texto line left e vou dar aí um height, ou seja, uma altura de 40 pixels. Ctrl S para salvar.
tá ali pra gente. Perceba que tem um espaçamento aqui, né, de 40, ficou aí à esquerda, tá? Os nossos itens. Bom, vamos então mudar a cor. Basta aqui Ctrl C, Ctrl V, dá um espaço aqui, né? E aqui você coloca taguear. Vou apagar isso aqui e vou colocar, mudar aí somente a cor. Você pode, claro, colocar outras características. Nada te impede. Bem, Ctrl S para salvar. E tá ali nossos links da cor que eu quero. Eu vou definir também a propriedade aqui, ao passar o mouse, né? Então, nosso A, dois pontos, over, não tem influência em tela, em celulares, mas em tela grande, no desktop funciona bem, né? O over. Então, eu vou definir aí, ao passar o mouse, os textos vão ficar em negrito, na bold. Vai ficar aí na cor 99FF99. E vou colocar um texto, decoration, ou seja, quando passar o mouse, underline, tá? Para que fique aquela linha ali quando a gente passa o mouse. Ctrl S para salvar. E tá ali. Quando a gente passa o mouse, fica em negrito. E fica ali, muda de cor e fica com a linha embaixo. Você pode, claro, como eu sempre falo, continuar acrescentando características. Bom, estilizado aí os nossos links, nossos H1. Agora eu vou criar aqui acima, tá? Da tag footer, nossa classe ícones. E nessa classe ícones, nós vamos definir aí o nosso ícone. Então, eu vou definir aqui, ele flutuando à esquerda. Vou definir aí uma largura e uma altura de 26 pixels. E nessa classe ícones, a gente vai definir então a nossa imagem, ou seja, o nosso background imagem, contendo aí todas as nossas imagens. Então aqui o URL, contendo aí todas as nossas imagens, de ícones, né? A gente tem uma imagem que contém uma imagem só que contém vários ícones. Então Ctrl barra de espaço, para que ele me abra ali a caixinha, Enter, Ctrl barra de espaço, vou ali na nossa pasta imagens, e dentro da nossa pasta imagens, a gente tem lá nosso ícones PNG que contém ali todas as nossas imagens, certo? Vou aqui dar um Ctrl S para salvar. Perceba que ele aplica ali o mesmo ícone, né, em todos os lugares. O que a gente tem que fazer então? Tenho certeza que você, como aluno aplicado, já sabe, pois eu já havia falado anteriormente. Basta então mudar a posição, certo? Por isso a gente criou ali, deixa eu voltar aqui no nosso HTML. Deixa eu subir aqui um pouquinho. Então a gente tem ali nossa classe ícone Twitter, ícone YouTube, ícone Facebook. O que contém nessa classe? Apenas o position, certo? Então voltando aqui, crio a nossa classe ícone Facebook. Tá? Eu já tenho as medidas, tá? O posicionamento. Você já sabe aí como encontrar o posicionamento, tá? Você pode usar aí o Google Chrome como auxiliar. E aqui eu vou apenas mudar aí o position. Então a nossa classe é ícone Facebook, né? Background position e aqui 0, 0. Tá? Eu não preciso colocar valor, apesar de que essa classe ícone Facebook, independente, né, como ela ser a primeira, ela vai ficar ali sendo exibida de qualquer forma, com essa propriedade ou não, tá? Mas para evitar algum erro, algum tipo de erro, algum navegador, enfim, que não vai exibir, a gente coloca aí, mas não é necessariamente obrigatório. O nosso ícone YouTube, eu vou deixar aqui selecionado já a propriedade, vou selecionar Ctrl C, tá? Ctrl V, pois a gente só vai mudar a posição. Então o primeiro aqui eu vou colocar 28 pixels 0.
seja, na sua posição YX, né? Então salvei ali e ele mudou ali o meu ícone do YouTube. Veja onde que tá ali. Está do outro lado e ele já vai posicionando ali. Então basta seguir a lógica. Ícone Twitter. Está aí a 112 px 0. Vou descer um pouquinho aqui a barra de rolagem e está aí o nosso ícone. Temos também o nosso ícone Home. Que está em 140 px. Se eu colocar 140 px, vou dar um Ctrl S para salvar. E perceba que ele juntou ali dois ícones. Nesta aqui a gente vai ter que então mudar, porque tem uma imagem que tem aí duas linhas de ícones. Pode ter quantas linhas você quiser, quantas imagens você quiser, seja ícones, né? Então coloca aqui na segunda linha e está ali corrigido. E o nosso último é o ícone host. Cento e 26. Ctrl S. Correto? Então tá aí aplicado os nossos ícones. Você pode, claro, aplicar efeitos, tá? Ao passar o mouse, se você quiser, você já sabe como fazer, basta colocar over e aplicar aí as características que você quer. Correto? Então está criada aí nossa seção de ícones. Bom, estilizado aí os nossos ícones, eu vou colocar aqui do outro lado para a gente dar continuidade. Bom, deixa eu subir aqui, vou estilizar aqui acima, então vamos partir aí para a nossa utilização do nosso campo de e-mail. Então vamos lá, vamos criar a nossa classe campo newsletter. Nosso campo newsletter ele terá um padding de 5 pixels. Vou dar um Ctrl S para salvar. Foi ali aplicado, tá? Posso colocar aqui também um background 33cc33 e vou definir também uma borda, né? Definir uma borda aí para o nosso campo. Border 1px solid cor 66 cor 006600. Ctrl S para salvar. E tá estilizado aí. Acho que posso colocar até 2 aqui. Deixa eu ver se fica legal. Vou colocar um 2 aqui. Acho que ficou até mais legal com 2 do que com 1. Deixar com 1 mesmo. Mas, claro, vai da sua preferência. Tá estilizado aí. Como eu falei, se você já fez a classe botão, basta aplicar aí, tá? A gente vai criar depois. Bom, tá feita aí então a estilização do nosso campo. Vamos à estilização do nosso... Liga aquela bolinha ali, tá? Então vamos criar a nossa classe número. Bom, primeiro ele terá uma cor aí, color 22 8B 22. Vou também deixar aí fonte em negrito. Vou definir aí uma largura de 120 pixels e uma altura de 120 pixels. Vou dar aqui um Ctrl S para salvar. Para ver se ele alterou a cor ali. Tá. Vou definir aí então o nosso background color 99FF99. Dá aqui um Ctrl S para salvar. Tá aí o nosso quadradinho. Vou vir aqui, vou descer um pouquinho a barra de rolagem, tá? Fica melhor de visualizar. Perceba que ele tá ali um quadrado, né?
A gente já sabe também como que pode deixar ele com forma de bola, né? A gente usa aí nas propriedades border, radius. Como eu sempre venho falando, você pode criar uma classe bola específica para isso, tá? Assim a gente evita de ficar digitando isso aqui. Então, vou colocar o nosso aqui um Ctrl S para salvar. Tá aí a nossa bolinha ali. Perceba que a nossa bola ela não está centralizada, ela está por padrão claro definido à esquerda como a gente definiu. Então como que a gente centraliza aí um item? A gente já fez isso, né? Então não tem nenhuma propriedade praticamente dessas que a gente vem utilizando, é novidade aí para você. Então eu dou um margem 0 alto. Lembrando que essa propriedade margem, para centralizar, você deve definir aí uma largura. Se você não definir a propriedade largura, não adianta essa propriedade margem 0 alto, que ela não vai centralizar. Então, salvei e centralizou ali para mim. Deixa eu novamente descer um pouquinho, barra de rolagem aqui. Vou então usar aí um transform. Nesse transform eu vou colocar então rotate. Tá? Tem aqui uma descrição, caso você não tenha visto ainda, tá? Seja rotate, uma rotação, uma simples rotação. E dentro eu coloco a densidade que eu quero. Então, neste caso, eu vou colocar 50. Coloco ali 50 dele. Ok? Ctrl S para salvar. Ele girou ali o texto para mim. Você pode usar menos aqui, enfim, o que você quiser aí. Perceba que ele está muito acima lá, né? Então eu vou dar aqui um padding top, tá? De 20 pixels. Ctrl S para salvar. A ideia é que o texto desça. Então o texto desceu ali para mim. Vamos então partir aqui para utilizar o nosso número P, nosso parágrafo. Tá? Perceba que ele está ali, o nosso parágrafo, nosso lig ali, ele está ali acima. E vou definir para ele aí um texto no centro. Perceba que ele está centralizado à esquerda por padrão, né? Então, centralizar aqui no centro, ele já fica ali certinho para mim. Centralizei à esquerda, então vou diminuir aí. Vou, na verdade, aumentar aí a fonte, font size, vou colocar aí 1.2, tá? E vou definir o margem bottom 0. Tá? Como você sabe, eu venho repetindo, o parágrafo, todos os parágrafos pegam as características que nós já definimos para ele por padrão, tá? Então, por isso nós estamos definindo aqui o nosso margem, nosso tamanho, nosso alinhamento. Então tá ali para mim o texto do meu agrado. Vamos estilizar então o nosso número span. A única coisa que tem aí no nosso span é o tamanho da fonte. Font size, que é de 4M. Você vai colocar aí o tamanho do número que você quiser. Perceba então que está estilizado aí o nosso rodapé todo, de forma bem simples. O que nós vamos fazer aqui ainda, tá? O nosso lig aqui, eu vou então animar o número aqui, o nosso número. Tá? A gente já aprendeu também como que a gente faz a animação aí. Então eu vou vir aqui no nosso, perceba, eu estou vindo aqui no nosso número, tá? Nesse nosso número, eu vou definir aqui um animation, tá? Vou dar um nome, ou seja, o nome da nossa animação, eu vou colocar número, tá? Vou definir um tempo e vou colocar o tipo infinito, para que não acabe nunca. E aqui logo aqui abaixo, então eu vou criar aí o nosso keyframes. E o nosso keyframe aí ao 0%, tá? Eu só vou definir a cor, tá? Então aqui eu vou mudar apenas a cor, tá? Então 0% eu vou colocar 22, 8B22. Aos 25%,
ter outra cor também. Color 00 C161. E aqui, ó, 75%. Vai mudar somente de cor também. Color 00 F4 00. Vamos ver se deu certo. Vou dar aqui um Ctrl S para salvar. E ele está ali mudando de cor para a gente. Para ficar mais visível, né, a gente pode colocar aqui uma cor mais forte. Caso você não esteja vendo bem aí no vídeo, tá? Bom, o que faltou aqui? A gente criou o nosso keyframe, mas a gente não chamou aí a nossa animação, né? Então não adianta nada a gente criar o keyframe e não definimos aí da onde que ela está vindo, né? Então, devemos definir aqui nosso número. Ctrl S para salvar. E agora sim funciona. E está ali animando para a gente. Então você pode criar aí propriedades dependendo do tempo, conforme você quer. Lembrando que ele vai ficar de forma infinita, 10 segundos. Então aqui vou dar um Ctrl Z para voltar aqui as cores, vou voltar aqui o número. Tá bem? Ctrl S para salvar. Está ali mudando no número para a gente. Tá? Tem alguns projetos, eu gosto de utilizar essa animação de mudando de cor, eu acho ela bastante interessante. Algumas eu mudo também o tamanho, enfim, aplico outras características conforme o projeto. Então basta utilizar aí a sua criatividade. Tá? Então está feita aí toda a estilização do nosso rodapé, ficou aí um pouquinho extensa. No entanto, ela ficou aí bem resumida, diferentemente da maioria dos projetos de criação de rodapé. Você pode ter certeza que se nós utilizamos aqui 88 linhas, existem projetos para desenvolver este mesmo código aqui, chega a 150, 200 linhas para fazer a mesma coisa que nós fizemos aqui, fora as marcações no HTML, ok? Então eu espero aí que vocês tenham gostado e até a próxima aula.